Bom dia a você que está em casa, para mais esse momento de lição, recapitulação da lição. Foi uma semana muito boa, né? Porque falou sobre pecado, evangelho e lei. Então é uma lição que nos traz muitas informações, né? Se você estudou, você vai nos acompanhar, você vai entender, né, cada parte em que nós juntos, né, a gente pôde ter uma compreensão do que a lição nos trouxe nesta semana. Estou aqui com meu amigo Iulo, ele vai se apresentar para vocês. Bom dia a todos, bom revê-los, que a paz do Senhor esteja com todos nós e que essa recapitulação da lição venha nos trazer conhecimento e que possamos colocar em prática tudo que possamos aprender nessa manhã. Amém. Neste momento nós vamos fazer uma oração para que a gente possa iniciar a lição. Se você que está em casa, se você puder se ajoelhar junto conosco, fique à vontade. Bondoso Deus, amado querido Pai, te agradecemos, Senhor, estarmos diante da Tua santa presença no Teu santo dia. Mais uma semana, Senhor, o Senhor nos deu e nos guardou nas nossas idas e vindas. Agora te agradecemos, Senhor, que possamos apresentar nossa mente e nosso corpo, Senhor, em adoração a Ti, na manhã desse sábado. Que possamos, Senhor, sermos enriquecidos pela Tua palavra. E que aqui, ao recapitular a lição, Senhor, nos guie para que em cada momento dessa recapitulação, somente o Teu poder e a Tua palavra estejam conosco. Nos guia, Senhor, desde já, em nome de Jesus. Amém. Então, Iulo, durante essa semana nós estudamos sobre o principal tema, que é pecado, evangelho e lei. E a gente percebe aqui o que está escrito lá em Salmo 119, nos versos 93 e o 94, que vai dizer assim, ó: Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. E aqui parece que foi o próprio Davi, né? Davi que escreveu o Salmo 119, que ali vai falar sobre a lei de Deus, né? Os preceitos de Deus. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse dia, sobre o sábado. É uma lição que ela está muito profunda, ela está muito ligada a muito ensinamento sobre como devemos relacionar com o Senhor, não é? Então já estamos na 9ª lição e ela traz um assunto muito, muito interessante, com coisas profundas para nós meditarmos, com perguntas que tem que trazer incomodação a gente. E o sábado vem mostrando com esse versículo o que é pecado, né? Pecado é algo que está fora de Deus, né? Nunca pertenceu a Deus, não tem como justificá-lo, como diz um dos hinos do nosso cenário, mas ele traz consequências que nos afastam do Senhor, né? Então, o pecado é algo que destrói, é algo que corrói, é algo que nos afasta do Senhor, não é? E o Evangelho vem para trazer essa cura, como a gente estava conversando anteriormente, você estava falando da cura, olhando aqui para o desenho. Mas é a lei que diz o que é pecado. Se não tivermos a referência da lei para dizer o que é pecado, então o Evangelho se torna sem uma utilidade plena. Porque ele veio para mostrar o que é pecado, nos afastar dele, e quando a gente se afasta do pecado, nos aproximamos de Deus, que é a cura, que é a graça, que é tudo aquilo que a gente precisa, não é? Então, é uma lição que vem nos ensinar algo que muitos de nós ainda crê que não é necessário, né? Muitos acham que basta somente a lei e ser obedientes e estar longe de Cristo. E tem aqueles que fazem o contrário, que acham que é só graça, sem lei, e fica vivendo de qualquer maneira, né? Então,
a lição traz esse equilíbrio muito conciso, muito bom para a gente, né? Para nos ensinar que precisamos e dependemos bastante do Evangelho e que a lei é o ponto de referência para que a gente olhe para Cristo. Porque se a gente ficar só olhando para a lei, a gente vai chorar. Exatamente, Yulo. Quando a gente olha para essa figura, de fato a gente percebe ali um bonequinho, né? Que poderia ser uma representação nossa, né? Que nós sempre estamos transgredindo, né? A lei de Deus, né? E mediante isso, quando a gente transgride a lei de Deus, a gente precisa recorrer a Jesus Cristo, que é o Evangelho, né? Que é o Evangelho vivo, que é o Evangelho que ele prometeu estar conosco todos os dias, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, está à direita de Deus, está intercedendo por nós, né? Todas as vezes ele vai falar que se porventura nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, né? Então, todas as vezes que nós pecarmos, que pecado é a transgressão da lei de Deus, né? Os 10 mandamentos, está ali os 10 mandamentos, o decágulo, em Êxodo 20, né? E todas as vezes que nós olharmos para ele e a gente percebeu que errou, a gente se volta agora para o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, né? Se voltar mesmo, é de joelho, é rogando, é se prostrando, é se humilhando, pedindo perdão pelo pecado que nós cometemos. E ele vem ali com a cura, né? Para os nossos pecados, que é ele derramar o seu sangue simbolicamente sobre cada um de nós e nos purificando de todo o nosso pecado. E aí, Yulo, a gente vai para a questão de distrações, né? Na parte de domingo, ele vai falar ali sobre distrações e tentações, né? E tem até uma pergunta que vai falar ali sobre a pessoa de Sansão, né? E ele diz assim, ó, que Sansão ele foi chamado por Deus para uma missão, mas cedeu a tentações ao longo do caminho, né? Ao longo do caminho, ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada de vida, né? Ele cedeu a várias tentações, né? E a gente poderia trazer aqui um pouco da história de Sansão e quais foram esses momentos em que Sansão ele cedeu. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre. Sansão é um personagem que ele traz muitas coisas, né, para se pensar a respeito dele, não é? O fato dele transgredir, a história dele ser uma vida de transgressão, né? E ele nascer um herói da fé, nos deixa pensativos a respeito da nossa caminhada, né? Ainda tem chance para a gente, né? Amém. Porque Sansão é considerado um dos heróis da fé. Mas Sansão, ele tinha um grande problema, que ele amava mulheres prostitutas, né? Ele tinha um grande problema com mulheres. A primeira esposa dele, que ele buscou, não fazia parte do povo de Israel, não era aquilo que deveria Deus escolheu para ele, né? Ele quis aquela mulher tanto que trai ele no casamento, né? Durante as festas de casamento. E depois ele se encontra, outra narrativa, com prostitutas em Gaza, que ele está dentro de um prostíbulo, né? Depois ele está com Dalila, que é outra traidora. Ou seja, Sansão é um personagem muito polêmico, né? Em relação ao dever dele e à obediência dele, né? Então ele fala sobre a tentação, né? Então a gente tem que pensar assim: como é que eu fujo da tentação? Você foge da tentação quando você se afasta realmente da tentação, né? Inclusive, teve aquele momento em que ele tinha matado o leão, né? Isso. E logo depois, ali, estando o leão ainda ali morto, já morto, ele vai e pega come o mel e come, né? Uma transgressão também. Também, né? Então, Sansão é esse personagem que começa a lição no domingo, já vem falando dele, né? E fala sobre tentação. E Sansão,
durante a história dele, quando nós lemos a história dele, capítulo 14, capítulo 15, 16, e a lição pede para nós lermos alguns versos aqui. Um verso que me chama a atenção é o verso 16 e 17, do capítulo 16 do livro de Juízes, capítulo 16 de Juízes, versos 16 e 17, diz assim: importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Aqui Sansão foi o fundo do poço. Dalila o traiu várias vezes, e mesmo assim ele estava ao lado de Dalila. Ela estava ali perturbando o juízo dele, mas ele não saía de perto. E ele agora trai a Deus no seu último momento, a gota d'água, quando ele conta a ela o verdadeiro poder dele, de onde que veio o poder dele, pois ele não disse que o poder dele vinha de Deus, o poder dele vinha do cabelo. Interessante, quando a gente lê, ele vai dizer assim: se porventura o meu cabelo for raspado, a minha força irá embora. Ou seja, a força que é Cristo, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus, né? Que era embora, se afastaria, né? Que era para ele dizer a verdadeira verdade, né? Olha, isso aqui é um dom divino, né? Não, isso aqui é o poder que está em mim, não é? Então, exato. O problema da tentação é que a gente coloca ela de uma maneira muito pequena, achando que a gente é forte o suficiente como ser humano para conseguir responder à tentação, né? E aí a tentação, na verdade, está lá em 1 Coríntios 10, verso 12 e 13. Se você tem a sua Bíblia aí, 1 Coríntios 10, 12 e 13, a lição não trouxe, mas eu achei pertinente nós falarmos sobre isso, porque é o tema da tentação. Aí o verso 12, ele diz assim, a minha versão é a NVI, e ela diz assim: assim, aquele que julga estar firme, no caso Sansão, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, preste atenção. A tentação dá para a gente resistir? Dá. Aí Deus diz assim, quando você for tentado, quando acontecer isso, ele diz assim, ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então tem sempre um escape. Então não há, no final das contas, não há desculpa para o pecado, não há desculpa para a tentação. Pois sempre vai haver uma solução ali. Ou você vai se afastar, ou no caso de Sansão, Dalila, tu já me traiu 3 vezes, deixa eu ir embora daqui que eu só estou sendo traído. Mas ele queria ficar naquela relação mentirosa, ele queria ficar envolvido ali com ela, né? Então, Sansão tinha esse vício com mulheres. Mas o que chama a atenção na história de Sansão, e aqui é um ponto que a gente tem que analisar, a gente não lê na história de Sansão Deus o repreendê-lo pelas suas falhas, pela sua vida errática, por nada. Deus não manda um profeta, não manda os pais, não manda a mãe, não manda nenhum amigo, nada, repreender o profeta, o juiz, que no caso era Sansão, né? Então, mesmo que Sansão, quando derrotou os filisteus, ele não agiu de maneira sábia, não teve sabedoria para liderar. Parece que Deus estava em silêncio em relação a Sansão, não é? E isso é um ponto que a gente tem que parar a pensar assim, mas por que Deus não falou com Sansão? Aí Deus poderia intervir, né? Mas é como se Deus ele observasse Sansão, deixasse Sansão seguir o seu trajeto, né? Até que ponto? Até que ponto Sansão vai? E aí
devemos pensar assim, Sansão sabia de tudo. Deus já tinha deixado claro qual era a missão dele, o que é que ele devia fazer. E aí a gente se coloca agora no meio de Sansão. Eu me coloquei aqui, junto de Sansão aqui, e disse assim, e eu? Estou fazendo o que Deus mandou fazer nesse tempo do fim? Não tem nenhum profeta vivo hoje que possa nos guiar e dizer assim, olha, Iulo, Maicon, preste atenção. Não, ele já deixou escrito. Então, Deus já deixou tudo pronto para a gente. A gente já sabe o que tem que fazer, a gente já sabe qual o caminho que tem que seguir. Então, a gente não pode seguir como Sansão. A gente tem que aprender, estudar, entender que Deus pode ficar calado sim, deixando você correr com a vida errática, porque Ele sabe que você conhece, você já sabe o que você tem que fazer. E quando você não faz, você lá na frente você vai colher o fruto errado. Então é bom a gente ficar atento a isso, porque Sansão não precisaria morrer cego. Sansão não precisaria ser escravo. Ele nasceu para ser líder. A gente percebe dois personagens, né? Que foi o filho pródigo, né? Que ele andou, ele caminhou e ele foi, e ele transgrediu e houve várias transgressões. Finalmente ele cai em si e volta. Aí a gente percebe também Sansão, que ele foi, e aí chegou um ponto em que ele estava ali na sarjeta, ambos estavam na sarjeta, as duas histórias, né? Ambos estavam na sarjeta, e agora Sansão agora perde uma nova oportunidade para Deus, e agora Deus dá essa nova oportunidade para ele, né? Então a gente não precisa, as histórias estão aí para a gente não precisa ir ficar no fundo do poço. A gente não precisa ficar caindo nas tentações como Sansão caía. A gente já está tudo providenciado para a gente. Jesus já morreu na cruz, o Espírito Santo já está conosco, então está tudo aqui. Os livros de Ellen White já estão escritos, o profeta já falou conosco, Deus está aí, você já sabe de tudo. Iulo, está tudo ao nosso alcance. Exatamente. Está tudo ao nosso alcance. E aí é que entra a segunda-feira com as barreiras. Porque agora vem as barreiras. Se está tudo ao nosso alcance, se está tudo próximo, por que a gente tem uma vida errática, parecida com a de Sansão? Lembrando que essas barreiras aqui, quem coloca somos nós mesmos, né? Exatamente. Não é Deus que coloca as barreiras, né? Mas é da gente mesmo que coloca que a gente as barreiras para... fazendo as barricadas, dizendo assim, Deus, se afaste de mim. Se afaste de mim, se distancie de mim, né? Lembrando que o maior desejo de Deus é estar perto de nós, muito próximo de nós, e a gente vai colocando essas barreiras. E aí, quais seriam, a gente poderia pontuar aqui, quais os tipos de barreira nós temos colocado diante de nós para que haja esse afastamento de nós e Deus. E Deus. Aí a lição traz, a gente pode pontuar aqui dois, que é bem interessante. Um que chama atenção, que é do verso 12 que nós lemos, que é quem está em pé, cuide para que não caia. Ou seja, não seja orgulhoso, né? O orgulho é um pecado difícil de ser largado, não é? A gente quer ser o melhor, a gente quer trombetear que nós somos ótimos cristãos, que nós pregamos muito bem, que nós somos bons pais, bons maridos, temos bons filhos, nos orgulhamos daquilo que está ao nosso redor. Exato. Então esse é um perigo tremendo, né? E lembrando que o orgulho é um dos pecados que Deus abomina. Abomina. Né? Deus abomina o E aqui orgulho. Ele diz também, não fique tocando trombetas como fazem os hipócritas para serem elogiados pelos outros, né? Então o que minha mão esquerda faz, a direita não saiba. Não, né? Porque existe muita gente, e isso pode também até acontecer com a gente mesmo, né? Porque eu dei uma oferta, porque eu dei uma roupa para fulano, porque eu comprei um carro para Beltrano, e fica tocando trombetas, né? E muitas vezes, assim, às vezes o testemunho que nós vemos aqui no púlpito, às vezes a pessoa extrapola o tempo do testemunho ao ver da glória a Deus, parece que começa a exaltar o homem. Eu era o pior dos bandidos, eu era o pior dos traficantes, eu era o pior homem do mundo, sabe? A gente toca essa trombeta dizendo que era o pior, para todo mundo ficar olhando para a gente assim, eita, rapaz, olha o que Deus fez com esse homem, isso é um homem de Deus, né? Uhum. E a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que prestar muita atenção, ficar muito atento a isso.
A gente não pode trombetear, não é isso aí. Então, são tópicos que a lição traz, e eu queria lembrar, eu estava, no meu ano B, que eu estava lendo Êxodo no capítulo 35, e acontece uma coisa interessante. Moisés ia para a tenda dele, que é fora do acampamento. Quando ele entrava na tenda, a nuvem descia. Mas sabe o que acontecia com o acampamento, que a Bíblia narra? Conta que todo mundo saía das suas tendas, ficava olhando de pé, olhando Moisés lá conversando com Deus, adorando a Deus. Mas a Bíblia não narra, e isso é enfático, não é? A Bíblia dizer que não narrou isso aí. Ninguém ia lá ter com Moisés. Adorava de longe, que é Josué. Mas todo mundo adorava de longe. E isso fala muito para nós hoje. Será que não é uma barreira a gente está criando? Uma das barreiras é a gente adorar a Deus de longe. Rapaz, olha aquele homem ali, que homem de Deus. Que bênção, olha o que Deus está fazendo. Mas não traz para a nossa vida. E não quer relacionar-se assim como aquele homem, né? Exatamente. Porque Deus criou aquela nação para ser nação de sacerdotes. Então era para todo mundo ser sacerdote, é para todo mundo estar no mesmo nível de adoração. Sim. Né? Então as barreiras que cria-se, somos nós que criamos. Nesse distanciamento de só adorar a Deus de longe, assim. Tá olhando a Deus ali, vendo ser adorado, vendo Moisés vir com o rosto brilhante, ficar com medo de não querer ver e não desejar aquilo. A gente deveria desejar isso, de estar com o rosto fascinante, claro. Como nós somos medíocres, né? Isso. A gente nos contentamos com um pouco, com o contemplar o outro, estar perto de Deus, mas não querer o mesmo que ele, né? Ir lá e fazer e querer, sabe? Então, as barreiras, nós não podemos criar essas barreiras. E a lição traz isso. Então, se a gente se identificou com Sansão, a gente vai ver que Sansão criou várias barreiras, né? E aí essas barreiras que ele criou afastou de Deus, até o ponto dele estar no fundo do poço e aconteceu o que aconteceu. Lembrando, Iulo, que essas barreiras não é Deus que destrói, é nós mesmos que precisamos destruir elas. Sim, né? sim. Porque apesar que Deus, se nós quisermos, ele faz. Mas eu acho que isso deve partir de nós, né? O não tocar trombetas. A partir do momento que eu não toco trombetas, eu estou derrubando essas barreiras, né? A partir do momento que eu amo o meu próximo, aquele que me odeia e oro por ele, eu estou quebrando essas barreiras, né? Então, e falo isso para aquele que me odeia. E não precisa ter um relacionamento, mas você precisa amá-lo a ponto de você não ficar com rancor. Você ficar lembrando com raiva dele, não. Você não pode. Tudo bem, não vou me relacionar com ele, porque ele foi um agressor, porque ele é uma pessoa ruim, mas você tem que orar por ele para que ele saiba que Deus está cuidando dele. E isso daí também implica em salvação para você. Sim. Né? Você não fica rancoroso, né? Porque você, ao orar, você está obedecendo o mandamento, né? O mandamento do Senhor, né? Então, quando você ora por aquele que você odeia, você tira esse rancor de você, né? Essa coisa ruim de você, e isso implica também em salvação para a sua vida e salvação para a vida do outro. Sim. E exatamente. Aí, a gente vai para a parte de terça-feira. Ali vai falar sobre a lei de Deus. Não é a lei do homem, né? É a lei de Deus. Gente, todas as vezes que nós falamos sobre a lei de Deus, me remete logo aos 10 mandamentos, né? É os 10 mandamentos de Deus, está lá em Levítico, não, em Êxodo 20, né? A partir do verso 1. Deus está falando ali, fala sobre os mandamentos, que é o amor a Ele. Primeiro ele vem trazendo o amor a Ele, né? E depois o amor ao próximo. E aí, lembrei de uma história que aconteceu comigo, né? Uma história comigo mesmo. E quando eu me relacionei com minha esposa, eu não amava ela. Eu não amava. Né? Eu me relacionei com ela, né? Mas não amava. E aí, certo dia eu disse: Senhor, eu não amo minha esposa. Me dá amor, Senhor Deus, por minha esposa.
E aí Deus me deu amor por minha esposa. É interessante que quando nós amamos a Deus, né? E pedimos a Deus esse amor para que nós possamos amar o nosso próximo, Deus dá, né? Por isso que nós precisamos amar primeiro a Ele. Para que assim nós possamos amar o nosso próximo. Porque quando nós nascemos, eu imagino assim, que quando nós nascemos com a sementinha da fé, a sementinha do amor. E é nós que devemos estar regando, é nós que devemos estar adubando, para que essa semente ela possa germinar, ela possa crescer e dar frutos, né? Então, quando eu disse para Deus que não amava minha esposa, eu externei, né, aquilo ali. E Deus, logo, ele de antemão, ao ouvir esse pedido que para Deus foi muito importante, né? Eu vejo isso, que para Deus foi muito importante, e ele me deu esse amor e hoje eu amo a minha esposa, né? Então aqui, quando Deus ele nos dá a lei de Deus, ele tá dizendo assim, ó, eu preciso que vocês me amem, mas também eu preciso que você ame o seu próximo, aquele que está próximo de você. E que a gente o busque, né? Porque você falou de relacionamento. Não existe você obedecer a lei sem relacionamento. Se você obedecer a lei sem relacionar-se com Deus, isso é legalismo. Você está olhando só para você e o seu padrão, a sua métrica de medição é você. E isso é algo que a gente tem que meditar. Pois se eu não me relaciono com Cristo e eu quero obedecer a lei, então eu vou ser o meu próprio juiz, eu vou ser o meu próprio medidor, a minha própria medida, sabe? Eu que vou dizer qual o padrão, sabe? Eu. E isso vem, essa pergunta da terça-feira, ela é muito encorajadora e perturbadora, que a gente tem que encarar ela com muita sinceridade. Que diz assim, como você explicaria o que é pecado para alguém que não é cristão? Resumindo, traduzindo, como é que você vai dizer para alguém que não crê na Bíblia o que é pecado? Isso é perturbador. Como é que você vai dizer para alguém que não crê na Bíblia o que é pecado? Porque a Bíblia diz, pecado é transgressão da lei. Tudo bem. Então, para a gente que crê na Bíblia, a gente já entende o que é pecado, bacana. Mas para quem não crê nessa palavra, como é que você vai explicar para ele o que é pecado? Se ele vier perguntar a você, o que é pecado? Uma vez uma certa pessoa chegou e disse, não existe pecado, né? Pois é. Ela disse, não, foi Essa invenção, o que é pecado, não né? Não existe pecado. Pecado é o que está definido na Bíblia, eu não creio na Bíblia, então não peco. Né? Então a gente tem que parar e dizer assim, olha, pecado é o quê? É você pegar e ser seu próprio método, o seu próprio padrão. Eu sou o padrão de qualidade. De perfeição. Então, quando ele diz assim, eu estou falando isso porque eu tenho um amigo que ele não crê na Bíblia, gosto muito dele, mas quando nós estamos conversando, eu digo a ele, olha, você é a sua própria medida. Você diz para mim sempre, Yula, eu sou um homem honesto, criei minha filha com honestidade, não traí minha esposa, honrei meus pais, principalmente meu pai. Eu sou uma pessoa que sou de família, sabe? Eu não roubo, eu não adultero, não cobiço as coisas dos outros, eu só quero aquilo que sou contente com o que já tenho. Mas tudo isso ele faz com base no mérito dele, na medida dele. E isso é idolatria. E isso é pecado. Então, ao dizer isso para ele, nós temos que estar ciente de que essa pessoa que não crê na Bíblia, que pecado é transgressão da lei, nós temos que mostrar que há algo maior, há algo superior, e é esse padrão que tem que ser seguido. Não é o padrão do homem. Eu sou a minha medida de perfeição. Não. Medida de perfeição é algo que é perfeito. Aquilo que não erra, aquilo que não falha, aquilo que tem um caráter que é inquestionável. Então, quando a gente tira de nós esse mérito de dizer assim, eu sou o padrão, e olha agora para Cristo, a gente percebe o quão semelhante nós somos de Jesus. E aí sim, aí a gente vai perceber, cara, eu sou pecador mesmo, eu transgrido a lei, e graças a Deus que tem o Evangelho.
Porque a lei, ela não perdoa. Perdoa não. A lei não perdoa. A lei não te conforta. A lei, ela quer sangue. A lei quer A sangue. lei quer sangue. Transgrida Não é? ela, A ela lei, pede sangue. a lei é amor? É claro, porque de Deus não pode vir uma lei que não seja amor. Mas ela, por si só, a lei por si só, ela não pode nos salvar, não pode nos perdoar. Você olha para a lei diz assim, ó, não matará. E não diz mais nada. Acabou, tá ali. E aí? Se eu matei, e agora? O que eu vou fazer? Então eu tenho que olhar para Cristo e pedir perdão para Ele e receber o perdão. Então a graça, ela faz sentido, ela se torna eficaz e eficiente quando eu tenho um relacionamento com Jesus. E sou obediente. Pois uma obediência legalista, que era o começo, que eu sou o padrão, essa não serve. Agora, a obediência que vem do relacionamento com Cristo, daquele saber que eu preciso dele para não cair, ficar em pé e achar que eu sou orgulhoso, criar barreira, eu preciso estar com Cristo, eu preciso estar conversando com Ele o tempo todo. E Ele tem que ser meu padrão. E é a Ele que eu vou recorrer. Yulo, você falando aí sobre a lei e Cristo, entra justamente na parte da quarta-feira, que a gente percebe ali é que Cristo ele foi o maior exemplo de alguém que obedeceu à lei, né? Quando a gente vai lá para Mateus 5, 17 e 18, o próprio Cristo vai dizer assim, ó, não vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir, né? Porque até que o céu e a terra passe, jamais um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, Cristo ele não veio revogar a lei. De maneira alguma. Ele não veio descumprir a lei, né? Ele não veio apagar a lei. Não. Né? Mas ele veio cumprir, ele veio fazer a parte dele como humano, ele veio fazer a parte dele e dizer para nós que observar a lei é possível quando nós observamos com amor. Então, a partir do momento, eu acho muito interessante isso aí, quando alguém diz assim, que é impossível guardar a lei. Quando você diz que é impossível guardar a lei, você está dizendo que Deus errou. Pois ele dá uma lei que é impossível guardar, então ele errou. Então, essa é uma conversa fiada que não existe, isso não vem de Deus. O que Deus dá o mérito a gente é assim, ó, é possível desde que você se relacione comigo e a sua obediência seja uma obediência por amor a mim e não pelos seus próprios méritos. Então, quando você tira Cristo da jogada, você cai no legalismo, você nega a Bíblia e você se torna alguém que vive por viver. Porque a Bíblia diz lá em Colossenses 3,4 que Jesus é a nossa vida. Ora, se eu estou sem Jesus, eu estou vivendo feito um zumbi. Feito um zumbi, um vivo morto, né? Então isso não pode. Então a quinta-feira vem exatamente fechar o que a gente está conversando. Conhecer e praticar. Né? Então, sem isso... Já dizia Tiago, né? Tiago já disse. Eu acho que é lá em Tiago 2,10. Acho que é lá em Tiago 2,10 que ele vai dizer, né? Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Praticantes da palavra. É. E aqui a lição não trouxe, não citou, né? Ele cita outra coisa. Ele diz aqui no segundo parágrafo da lição de quinta-feira, diz assim: porém, se o que aprendemos não nos transforma, nem aprofunda a nossa caminhada com o Senhor, esse saber pouco vale. Então, Não vale de nada, né? não vale de nada. Se eu só estou lendo e não estou sendo transformado, se minha vida, quando começou esse ano, vamos pensar esse ano, que eu comecei em janeiro, a minha caminhada com o Senhor, eu ainda não fiz meu ano bíblico, nem iniciei, nem comecei. Eu não gosto de ler a Bíblia todo dia. Eu leio só um trechinho ali e corro para o trabalho. Como assim? Como assim um cristão? Não existe isso. Você falando aí, esses dias eu fui pego assim, Deus falando comigo. Eu me acordei,
Eu não lembro exatamente qual foi o dia. Eu me acordei e aí eu acho que eu tinha alguma coisa para fazer. E eu só orei. Só orei a Deus, né? E aí Deus ele disse: Mike, você é egoísta. Aí eu digo: poxa, Senhor, por que eu sou egoísta? Porque eu te ouvi, você não quer me ouvir. Exatamente. Eu parei para te ouvir, mas agora na hora que eu queria falar contigo, você não quis me ouvir. Vale a palavra? Isso. Eu quero falar contigo. Exatamente. Puxa, Senhor, Toma, lapada. pense a lapada. Tá bom, eu vou falar agora eu quero ouvir o Senhor falando comigo. Mas é óbvio que a gente tem que fazer isso. E aqui, a lição, ela fala sobre isso, né? Sobre o Sermão do Monte, sobre a questão de nós amarmos a Deus. Mas tem três versos que saem daqui, 4 versos que saem daqui dessa lição de quinta-feira. O primeiro está em Hebreus 3:15 e Hebreus 4:7, que os dois falam a mesma coisa, né? Hoje, se ouvis a minha voz, não endureçais o vosso coração. Então é hoje, a mudança é hoje. Quer botar em prática o relacionamento com o Senhor? Então é hoje. Tem que começar hoje. O segundo está em Isaías 55, 7 a 9. Em Isaías 55, 7 a 9, primeiro, ele quer converter a nossa iniquidade. Quer que a gente deixe a nossa iniquidade, deixe o pecado e quer ter um relacionamento conosco. Depois ele fala em Isaías 55, 7 a 9, ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então isso é maravilhoso, saber que Deus tem pensamentos maiores e melhores do que aquele que a gente acha que tem que ter. Isso é fenomenal. Então os meus caminhos são superiores. Então Deus tem caminhos melhores e maiores, pensamentos maiores e melhores do que aqueles que a gente quer ter, criando nossas barreiras. E a gente tem que entender, poxa, eu tenho que praticar isso, eu tenho que viver isso. Os caminhos de Deus é melhor. Então se você está numa trilha e você está vendo que está errado, peraí, corrija, volte, comece tudo de novo. Não é? E o quarto verso é Isaías 36, 26 e 27. Quando ele diz assim: dar-vos-ei um coração novo e um espírito novo, um coração de carne para amaciar. Mas sem ter o poder do Espírito Santo, sem ter o relacionamento com Jesus e sem olhar para a lei, nada adianta. Vai virar legalismo. Vai ficar olhando para Deus em adoração à distância, olhando assim: ah, que maravilha, olha que maravilha. Mas não vai se relacionar com Deus. Então essa lição foi poderosa em nos ensinar que ou a gente se relaciona com o Senhor, ou a gente vive essa vida de obediência sincera com o Senhor, ou a gente vai estar vivendo iludido, uma ilusão, sabe? Então, hoje, se ouvis a tua voz, não endureçais o vosso coração. Amém, amém. Pois bem, Yulo, lição maravilhosa, né? Próxima semana nós vamos falar sobre arrependimento e perdão, mas o que temos para hoje é isso, né? É que existe graça, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, né? Bendito seja Deus por sua graça que tem nos alcançado todos os dias. E mediante a graça de Deus, nós temos estudado a palavra de Deus. Mediante a graça de Deus, nós estamos aqui, né, partilhando, né, com as pessoas em casa, né, esta lição. E eu gostaria de... qual a mensagem você gostaria de deixar para o pessoal de casa? A mensagem é o verso de Hebreus 3:15 e Hebreus 4:7. Hoje, se ouvis a tua voz, não endureçais o vosso coração. A gente não pode querer viver uma vida cristã sem relacionamento e sem ouvir verdadeiramente. A lição diz: se você lê e estuda e não está sendo transformado, então, meu amigo, tem um problema sério com você. Não é? Eu já ouvi de alguns grandes pregadores falando, alguns grandes teólogos, eles falam assim: se você estuda a Bíblia e você não sai com uma pregação para a sua vida, então essa leitura foi vã. Não é? Então a gente
tem que ter esse momento com Deus, como o Michael citou assim, ei, eu ouvi você conversando comigo, agora vem me ouvir. A gente precisa ouvir o Senhor todos os dias, para que a gente não caia na tentação, não haja como Sansão, não fique como aqueles que estão olhando da tenda e não caia no legalismo, né? Ou pior, deixar a graça barata. Não. A graça só é eficaz e eficiente quando eu busco a Jesus em relacionamento e obedeço a Ele por amor. Aí a graça se torna eficaz. Pois bem, chegamos ao fim dessa lição. Agradecer a você que esteve conosco até agora, né? Até esse momento, até o final dessa lição, que você possa ter aprendido, que você coloque em prática, assim como o Ioldo falou, né? Não seja apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, e que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração? Oremos. Santo Deus e bondoso Pai, muito obrigado por mais essa lição. Muito obrigado, Senhor Deus, porque hoje nós falamos sobre pecado, o Evangelho e a lei. Hoje nós aprendemos bastante sobre o Senhor. Queremos muito, Senhor Deus, colocar em prática tudo o que nós estudamos hoje. Nos dar o poder da Tua graça. Derrama Teu Espírito Santo sobre nós. Nos capacita todos os dias para boa obra. Essa é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém.